capítulo 28, último capítulo do livro de Atos. E vamos ler o verso 16, inicialmente. Atos 28, 16, diz assim: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Então, como o evangelho chegou a Roma? Sabemos que o evangelho começou em Jerusalém. Após a ressurreição de Jesus, ele ordenou aos discípulos que eles... O texto de Mateus é o que fala com mais, assim, eu creio que clariza sobre isso, né? Jesus disse: Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o evangelho começou em Jerusalém. E eu percebo aqui na leitura do texto, que eu li o texto todo, só li um versículo aqui, só para iniciar mesmo, mas o evangelho aqui é o reino de Deus, né? As boas novas do reino de Deus. As boas novas é o evangelho do reino de Deus. Porque nós às vezes lemos assim: as boas novas do reino de Deus. O evangelho são boas notícias. Que boas notícias são essas? A respeito do reino de Deus. E aí, meditando nisso, a Bíblia fala de vários reinos. Na verdade, ela fala de 4 reinos principais. Ela fala do reino da Babilônia. Na profecia de Daniel fala o reino da Babilônia. O mundo secular, ele começa a mudar a linguagem. E aí, no lugar de reino, ele chama de império, né? O império da Babilônia de Nabucodonosor. Depois o império Medo-Persa, cujo principal rei foi Ciro, o persa. E depois é o império grego, né? Na verdade é o reino grego, cujo rei mais famoso foi Alexandre o Grande. E o 4º reino da profecia de Daniel, o nome dele não aparece na profecia, né? Cada um dos reinos ele é representado por um animal, mas o 4º reino, que é o Império Romano, ele não é dado assim nenhum animal para comparar com ele. E quando nós chegamos em Apocalipse 13, a gente vê que a besta que sobe do mar, que é um animal, ela tem as características dos 3 primeiros reinos. Então, ela é o anticristo, essa besta, né? Ela tem as características do Império Babilônico, do Império Medo-Persa e do Império Grego, o Greco-Macedônico. E aí, naturalmente, significa que o 4º reino, que é o Império Romano, ele tem as características desses 3 primeiros reinos. Só que o mundo não chama de reino, o mundo chama de império, né? Aí nós conhecemos o Império Romano como assim, o Império Romano, os imperadores romanos, mas pela linguagem da Bíblia é assim: o reino romano. E os imperadores são reis, né? Os reis romanos. E aqui nós estamos exatamente nesse contexto do Império Romano. Por isso que ele diz aí: logo que chegamos a Roma, o apóstolo Paulo está dizendo. Só que a profecia de Daniel fala de um 5º reino, que é o reino de Deus, né? Por isso que eu voltando aqui para essa linguagem da Bíblia, é o reino de Deus. O que é o evangelho? É uma boa notícia. Que boa notícia é essa? É a boa notícia a respeito do reino de Deus. Nós temos que entender que Deus tem um reino. Se fosse usar a linguagem de hoje, do mundo, seria o império de Deus, né? O império de Deus. Mas não é império, é o reino de Deus. Então, se é o reino de Deus, se contrapõe aos reinos do mundo. Quem são os reinos do mundo? O reino da Babilônia,
o reino medo-persa, o reino grego e o reino romano. E aí, nós estamos aqui exatamente no cenário onde esse Império Romano, o reino romano, ele está com a autoridade, né? Ele que governa a terra naquele tempo. E as boas novas do reino de Deus, o Evangelho as boas novas do reino de Deus, começou em Jerusalém. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou os discípulos irem por todo o mundo para anunciar as boas notícias do reino de Deus. E de Jerusalém para Roma é muito longe, só vamos ver. No primeiro capítulo do livro de Atos, começa ali com o Espírito Santo descendo, e os discípulos começam a pregar em Jerusalém, e passam muitos anos pregando em Jerusalém, porque é um poder muito grande. Os apóstolos, 12 apóstolos são ali os protagonistas, os líderes. E somente no capítulo 8 de Atos é que, sob uma forte perseguição, a igreja foge de Jerusalém, né? Praticamente é expulsa de Jerusalém. E naturalmente aquela perseguição ela foi levantada por meio dos judeus, os próprios judeus, por causa da concorrência religiosa, porque tinha o judaísmo, o evangelho era como, se demonstrava quase como uma outra religião, era o cristianismo. Então os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém e se espalhar pelas terras, mediante a perseguição movida pelos judeus, pela religião judaica, que viu no cristianismo uma religião rival. E aí, todo o livro de Atos ele vai acontecendo dentro desse cenário. Um personagem que se destaca na primeira parte do livro de Atos é Pedro. Por que Pedro se destaca na primeira parte do livro de Atos? Porque Pedro é o primogênito dos apóstolos, né? Pedro realmente é o número 1. A lei da primogenitura, ela realmente existe entre os apóstolos. E Pedro naturalmente é o apóstolo para os judeus. Enquanto o evangelho permanece ali nas cercanias de Jerusalém com os judeus, Pedro é o apóstolo que se destaca, o primogênito dos apóstolos. Mas a partir da metade, praticamente, o apóstolo Paulo se converte no capítulo 9, mas ele é enviado mesmo para as nações no capítulo 13. Daí para frente, quem se destaca é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo é o menor dos apóstolos. Essa expressão menor aqui é uma expressão técnica, porque na lei da primogenitura tem o mais velho, é o primogênito, e tem o menor, é o filho mais novo. Então o apóstolo Paulo, ele é o menor dos apóstolos, ou seja, o último filho nascido. E toda a história daí para frente vai mostrando como é que o evangelho foi avançando de nação para nação, de cidade em cidade, e finalmente o evangelho chegou em Roma. E aí a gente pode pensar o seguinte: Jerusalém era a capital espiritual do mundo, porque a cidade do grande rei, Jerusalém, era o centro do judaísmo, o templo de Jerusalém. Então podemos considerar Jerusalém como o centro espiritual do mundo, Jerusalém. E o evangelho começou lá. Podemos até dizer assim, que era o centro religioso, mas religioso é uma palavra muito genérica ainda, né? Mas era o centro espiritual. E agora nós vamos encontrar aqui no capítulo 28, o último capítulo de Atos, o evangelho chegando em Roma. Quem era Roma? A capital política mundial, a sede do Império Romano, ou do Reino Romano, aonde o imperador romano ou o rei romano governava, né? Ele é chamado de César. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele chega a Roma, ele chega como o mensageiro para levar as boas novas do evangelho, do reino de Deus, para a capital do império, ou do reino, né? Só que Paulo chega lá preso, né? Porque o apóstolo Paulo ele era um judeu. Todo judeu ele tinha um apego muito grande com a cidade de Jerusalém. Então
O desejo do judeu era todo ano ir a Jerusalém. Ia a Jerusalém só se possível nas 3 festas. Era na Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Então o judeu, ele tinha um apego muito grande pela cidade de Jerusalém. É semelhante, acredito eu, o apego que os muçulmanos têm pela cidade de Meca. Meca fica na Arábia Saudita. Aquela peregrinação, que anualmente os muçulmanos fazem a Meca. Os judeus queriam fazer até mais de uma vez a Jerusalém. Todo o Antigo Testamento destaca Jerusalém como uma cidade santa, uma cidade sagrada. Até o Novo Testamento fala isso. Então o apóstolo Paulo, ele saía para pregar o Evangelho, mas quando tinha oportunidade ele voltava para Jerusalém. Apesar de que Jesus disse diretamente para ele, sai logo de Jerusalém, porque não ouvirão o teu testemunho acerca de mim. Mas o apóstolo Paulo, qualquer oportunidade, ele voltava para Jerusalém para participar de uma daquelas festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E aí eu não entendia porque que o apóstolo Paulo, ele passou 2 anos presos em Cesareia, preso debaixo da autoridade romana, porque era o governador romano que era a autoridade ali, a autoridade política, que tem a autoridade para prender, Ele passou 2 anos preso em Cesareia. E agora ele vai chegar a Roma, ele chega como prisioneiro, ele vai debaixo de custódia do Império Romano, e ele passa 2 anos presos em Roma. E eu sempre pensei assim, mas espera aí, isso não é um desperdício tão grande? Um homem tão especial como Paulo, um apóstolo tão bem sucedido como Paulo, Deus deixou que ele ficasse 2 anos preso em Cesareia, e depois 2 anos presos em Roma. Por que Deus não liberou ele para pregar o Evangelho por mais lugares? Depois eu entendi que Jesus mantinha Paulo preso nas mãos dos romanos, porque se soltasse, ele voltava para Jerusalém, dado o apego ele como judeu tinha pela cidade de Jerusalém. E aqui, dentro dessa soberania de Deus, que Deus tem a soberania, Deus é que manda em tudo, apesar de todos os problemas que acontecem, mas Deus controla tudo, nos mesmos detalhes. O fato de Paulo ter chegado a Roma preso era um desígnio de Deus, Se nós formos ler as cartas do apóstolo Paulo, várias vezes ele vai se referir a si mesmo como prisioneiro do Senhor Jesus. Então Paulo não se considerava prisioneiro dos romanos, nem prisioneiro dos judeus, ele se considerava prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Eu, prisioneiro do Senhor, ele dizia, porque ele sabia que era Jesus que estava mantendo ele preso, porque senão ele voltava para Jerusalém. E aqui, irmãos, quando Paulo chega em Roma, agora como prisioneiro, e aí eu digo o seguinte, que Deus, ele controla a nossa vida nos mínimos detalhes, Mas, vamos ler de novo o versículo, Atos 28:16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Paulo era um desses presos, Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, à parte, com o soldado que o guardava. Então foi permitido a Paulo, por desígnio de Deus, alugar uma casa em Roma, e ele ainda era mantido com o estado de prisioneiro, ele era um prisioneiro. Naturalmente tinham tomado o passaporte dele, na verdade naquele tempo não tinha passaporte, só estou brincando, E aí o apóstolo Paulo, mas ele mesmo pagava a conta, ele morava numa casa alugada, mas ele pagava a conta do aluguel da casa dele. E um soldado foi designado pelo governo romano para guardá-lo, ele estava como que numa prisão domiciliar, era o desígnio para ele, da parte de Deus naquele tempo. Aí vai acontecer o seguinte, verso 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus. Observe aqui a posição dos judeus aqui nesse cenário. Os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo judeu,
ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue na mão dos romanos. Então Paulo, como bom judeu, reunido ali com a liderança judaica de Roma, ele estava explicando, o motivo por que ele estava preso ali. Aí ele continua: os quais, os romanos, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Eu acho muito isso aqui semelhante com o julgamento de Jesus. Quando Jesus foi julgado pelo poder romano, era Pôncio Pilatos, o governador romano, que estava em Jerusalém. 3 vezes seguida, Pilatos, que era o juiz, era o magistrado, quem tinha autoridade do imperador romano para prolatar sentenças, 3 vezes ele disse que Jesus era inocente. Não acho nenhuma culpa deste homem. Mas lá no caso de Jesus, os sacerdotes judeus insistiram para que Jesus fosse condenado. E aí o magistrado, o juiz Pôncio Pilatos, condenou Jesus sabendo que ele era inocente, mas por influência política, influência política dos judeus, dos sacerdotes judeus, e haviam feito também a cabeça do povo. O caso aqui é semelhante. Aliás, na verdade, Paulo está dizendo o que aconteceu com ele, a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Ele disse: olha, o magistrado romano me examinando, ele não achou nenhuma culpa em mim. Aí ele vai dizer aí: mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar minha nação. Ou seja, os judeus fizeram gestões políticas junto ao governador romano para que não libertasse Paulo, porque o governador, examinando Paulo, concluiu que ele não tinha nenhuma culpa, não tinha cometido nenhum crime. Mas a exemplo de Jesus, os judeus insistiram que Paulo fosse preso. Como ele tinha influência política, Paulo foi obrigado a apelar para o governador, para o julgamento do imperador, porque ele era cidadão romano, e o cidadão romano tinha o direito de apelar para o julgamento privativo do imperador. Então Paulo disse para aqueles judeus de Roma: olha, então eu estou aqui, mesmo tendo sido declarado inocente pelo governo romano, mas os judeus insistiram que eu fosse preso, por causa do evangelho. Mas Paulo, como bom judeu, disse assim: mas eu não tenho nada de que acusar a minha nação. É a mesma coisa que é hoje. Eu também, eu estou falando isso aqui dos judeus porque está na Bíblia, mas eu não tenho nada de que acusar os judeus. Não sou antissemita, nem aconselho a ninguém ser antissemita. O problema dos judeus com Deus é um problema entre eles e Deus, Há muitas coisas ali que foram determinadas por Deus, e que os judeus, eles são um povo sacerdotal, de certa maneira mediador, em algumas coisas. Mas eu estou falando isso mostrando o que está escrito, para ser justo, de acordo com o que está escrito na Escritura. O apóstolo Paulo não quis acusar de nada a sua nação, nem eu, Mas estou mostrando aqui a verdade, que o apóstolo Paulo, pela circunstância dele levar o evangelho, que é o evangelho, as boas notícias do reino de Deus, o mundo não sabia que Deus tinha um reino, ou um império, O mundo só sabia que tinha um império romano, tinha um império grego, tinha um império medo-persa, tinha um império babilônico, mas o mundo não sabia que Deus tem um império, que é chamado de reino, que é o correto é reino. Esse negócio de império aí foi os homens que inventaram. Então, por ser mensageiro dessa boa notícia, por ser mensageiro do evangelho, que é boa notícia, boas novas, que boas novas são essas? É que Deus tem um reino, e Deus quer que os seres humanos se tornem cidadãos deste reino. Mas eu não sei como me tornar cidadão do reino de Deus. Pois é, por isso que Paulo foi enviado, para ensinar como se tornar cidadão do reino de Deus. E aí me veio à memória João capítulo 3, verso 3 e 5, onde Jesus diz assim para Nicodemos: aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus é um outro reino, né? Diferente do reino aqui do mundo. Hoje nós estamos no reino do Brasil. O diabo está querendo fazer um governo mundial, já está em franco andamento, adiantado, esse projeto de acabar com os nacionalismos. O nacionalismo, as fronteiras têm que ser derrubadas para formar um império mundial, porque o diabo quer reinar e governar o mundo. Muitos já dizem assim: já existe um governo mundial. É a ONU. A ONU é o governo mundial. Eu acredito que é verdade, porque não é só uma pessoa que eu já ouvi dizer isso. Existe um governo mundial, é a ONU. Quem controla a ONU, controla o mundo. E hoje quem controla a ONU, não vou nem dizer. Mas Deus quer que todos saibam que existe um outro reino, chamado Reino de Deus. Quiser usar império, pode chamar de Império de Deus. E naturalmente esse reino de Deus tem um rei, né? E aí quando Paulo se reuniu ali em Roma, com aqueles principais judeus lá de Roma, havia uma grande comunidade de judeus em Roma. Ele vai dizer o seguinte, verso 23: havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, ou seja, onde ele morava, né? Aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Então o apóstolo Paulo tinha lá em Roma aqueles judeus que combinaram com ele um determinado dia e se reuniram com Paulo, só judeu, era só judeu, Paulo com os judeus. E aí Paulo, desde manhã até a tarde, Paulo procurava persuadir aqueles judeus a respeito da fé em Jesus. E com essa atitude Paulo estava revelando que é o rei do reino de Deus, né? Todo reino tem um rei. Na profecia de Daniel se confunde o rei e o reino, pode ser uma coisa só, porque o anjo disse assim: este animal é um quarto reino que se levantará sobre a terra. Depois ele disse: este animal é um rei que se levantará sobre a terra. Então o rei e o reino se confundem numa coisa só. Então o reino de Deus e o rei do reino de Deus pode ser a mesma coisa. Mas o que Paulo estava procurando convencer aqueles judeus era a respeito da fé em Jesus. Ele disse: olha, para você pertencer ao reino de Deus, para você se tornar cidadão do reino de Deus, não é suficiente ser judeu. Você pode ser judeu, circuncidado, filho de Abraão, mas isso não é suficiente para ser cidadão do reino de Deus. Para você ser cidadão do reino de Deus, você tem que crer em Jesus, a fé em Jesus. Você tem que crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido. Essa é a condição para se tornar cidadão do reino de Deus. E qual era o material que Paulo usava para argumentar com os judeus? Ele diz aqui: pela lei de Moisés e pelos profetas, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, porque com os judeus ele tinha que usar isso aí. A lei de Moisés e os profetas é o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento judaico é constituído pela lei de Moisés, que é a Torá, que nós chamamos de Pentateuco, e o restante do Antigo Testamento é chamado os profetas. Às vezes é acrescentado e os salmos, né? Os salmos, a geografia. Mas basicamente em todo o Novo Testamento essas duas expressões, Moisés e os profetas, a lei e os profetas, significa todo o Antigo Testamento. Ou seja, Paulo, com seu conhecimento
teológico do judaísmo do Antigo Testamento, ele procurava convencer os judeus, levá-los a crer em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Nós, os gentios, não precisamos disso, né? Porque os gentios, pelo menos, não precisavam, né? Os gentios não tinham a lei de Moisés nem os profetas. Os gentios não tinham religião judaica. Os gentios não tinham Bíblia judaica. Os gentios eram pagãos, adoravam os ídolos, adoravam os deuses, eram politeístas. Então não adiantava usar com eles a lei de Moisés e os profetas, mas os judeus sim. Então, acontece aqui o que acontece normalmente quando o Evangelho é pregado aqui, verso 24. Alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Então isso aqui é um fenômeno que acontece normalmente. Uns criam, outros não criam. E nós temos que entender que o Evangelho é assim. O Evangelho veio para dividir os que creem dos que não creem, os que vão ser salvos dos que não vão ser salvos, os que vão aceitar a mensagem do reino de Deus e os que vão rejeitar. Isso é o Evangelho. Não devemos, por exemplo, nós queremos que o Brasil seja 100% do reino de Deus. Isso não vai acontecer. Não foi isso que Jesus mandou. Ele mandou fazer discípulos de todas as nações, mas não mandou converter todas as nações. Então nós devemos se iludir perdendo tempo de querer que 100% do Brasil se torne cidadão do reino de Deus, porque isso não vai acontecer de nenhuma nação. A única nação que vai se converter todo dia 100% são os judeus, Israel, quando Jesus voltar. Mas quando eles virem Jesus vindo nos ares, que eles viram os sinais dos cravos das mãos de Jesus e o sinal da lança do lado de Jesus, toda a nação vai se converter num só dia. É o que está escrito. O profeta Zacarias diz isso. Então, irmãos, o que eu quero aqui destacar é o seguinte. Aí eu quero dizer aos irmãos que eu não estou fazendo isso de propósito. Às vezes eu falo alguma coisa aqui que alguém pode pensar: o pastor está pregando de carapuça para mim. Não estou pregando de carapuça para ninguém, não. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração falar. Agora, se carapuça cair em você, pode ser que o Espírito Santo esteja falando com você. E aí não adianta botar a culpa no pastor, não. É melhor se arrepender. Esses dias agora os irmãos têm acompanhado, eu acredito, esse caso da Flor de Lis. Eu vi a profecia que tem sido passada em vários canais, a profecia de uma pastora que pregou num evento em que a Flor de Lis estava com o marido dela. E aí Deus falou diretamente pela boca da pastora sobre o que ela iria fazer. E eu creio que ela entendeu que era com ela, porque ela mudou o seu semblante, né? Só que ela não se arrependeu e não recuou. Então, se Deus falar conosco algo, não é porque o pastor pesquisou a sua vida e descobriu as coisas da sua vida, não. É porque o Espírito Santo sabe, e sem o pregador saber, ele pode estar falando com você. Então, o que eu estou vendo aqui nesses textos é o seguinte, irmão: é que Deus, ele está assim, priorizando os judeus, né? O povo judeu é um povo escolhido, é uma nação que fez aliança com Deus, descendente de Abraão. Deus tem grande consideração pelos judeus, só que Deus não passa a mão pela cabeça de ninguém, né? E aí Deus enviou o apóstolo Paulo para aquela comunidade de judeus de Roma e pregou em primeira mão para eles o Evangelho, convidando-os para se tornarem cidadãos do reino de Deus. Mas eles, grande parte deles não aceitaram, rejeitaram. A gente viu aqui. Alguns aceitaram, né? Alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Então, o que eu estou vendo é o seguinte, aquele versículo um dia desse eu falei, não sei se foi aqui ou se foi no vídeo, mas Mateus capítulo 7, verso 6, onde Jesus diz assim: não deis aos cães as coisas santas,
nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que estes, ou seja, os porcos, não as pisem, ou seja, pisar nas pérolas, e aqueles, ou seja, os cães, voltando-se vos despedacem. Aquele é o princípio, ou seja, Deus não dá algo para quem não valoriza. Então os judeus foram priorizados por Deus. Deus enviou o evangelho para eles, mas eles não valorizaram. Eles confiaram na sua religião que tinham herdado, confiaram no judaísmo, confiaram que eram descendentes de Abraão, confiaram que eram circuncidados, confiaram que Deus tinha falado com seus pais no passado. E aquilo não era suficiente. Nós podemos fazer a mesma coisa, né? Confiar em alguma coisa que nós achamos que nos qualifica, mas não é suficiente. E aí o que acontece? O que eu vejo que Deus está falando é o seguinte: olha, Deus não dá algo para quem não valoriza. Se Ele der e a pessoa não valorizar, Ele tira. Isso que nós temos que pensar. E aqui mas os judeus têm prioridade no reino de Deus, né? Eu vou avançar um pouco para o próximo capítulo, Romanos 1,16, e depois Paulo escreveu uma carta para essa igreja de Roma, onde havia judeus também, mas era uma igreja agora essencialmente gentílica, não judaica. Romanos 1,16, Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro, onde o evangelho for pregado, quem tem o direito de ouvir em primeira mão é o judeu. Foi Deus que estabeleceu isso. E quando os judeus rejeitam, não valorizam, aí eles se voltam para os gentios. Isso aconteceu aqui em Roma. Então vamos lá, capítulo 28 de Atos, já lá no final. Vamos ver aqui. Verso 28, Paulo diz o seguinte, né, para aqueles judeus que estavam falando com ele: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus. Eu acho que essa expressão aqui é tremenda. Partiram os judeus foram embora. Os judeus deram as costas, né, para o evangelho que Paulo estava pregando. Diz aqui: partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Verso 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara. Eu acho esse negócio aqui legal porque Paulo morou em casa alugada. Quer dizer, você tem algum irmão morando em casa alugada, não é problema não, porque Paulo também morou em casa alugada. Contanto que paga o aluguel, né? Acho que Paulo pagava. Aí diz aí: e recebia todos quantos vinham vê-lo. Observe que agora a coisa mudou. Paulo continuava morando em Roma, numa casa alugada, naturalmente com status de prisioneiro, prisão domiciliar. Se fosse hoje, ele teria tornozeleira eletrônica, mas a tornozeleira eletrônica ele tinha um soldado romano colado nele, provavelmente acorrentado nele. E agora diz aí que ele recebia lá na casa dele, não era só judeu não, começou com os judeus, né? Quando os judeus foram embora, não valorizaram, aí disse assim: recebia todos quantos vinham vendo. Então agora podia vir gentio, grego, quem não era judeu ele recebia. E aí ele diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, irmãos, observe só que o evangelho que começou lá em Jerusalém, depois de toda essa batalha, finalmente chegou em Roma, capital do império.
E Deus providenciou ali em Roma um púlpito para que o Evangelho fosse pregado em Roma, na capital do Império. Tem uma das cartas que Paulo vai dizer que muitos da guarda pretoriana tinham se convertido. E que também na casa de César, a família do imperador, várias pessoas tinham se convertido também. Porque Deus quer que o Evangelho seja pregado a todas as nações, se for possível a todas as pessoas, né? Pregado, não significa que todos vão aceitar. Então, mas o tema aí é o reino de Deus, né? Pregando o reino de Deus. E aí eu quero mostrar aqui aos irmãos com essa questão da pregação do reino de Deus. Ela permeia toda a Bíblia, o Novo Testamento. Então, por exemplo, ele faz duas coisas aí, olha. Pregando o reino de Deus. E aí eu quero esclarecer duas coisas aqui. Primeiro, em Mateus 24, 14, quando Jesus profetiza, dizendo o seguinte, olha, quando ele está falando dos últimos dias, que são estes que nós estamos vendo, ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E alguns querem fazer distinção entre o evangelho do reino de Deus e o outro evangelho. Eu quero dizer que não existe distinção. O único evangelho que existe é o evangelho do reino de Deus. Por isso que Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o tempo em que o evangelho está sendo pregado em todas as nações. Que é o evangelho? Boas notícias. É que Deus tem um reino, e Ele quer que todos sejam cidadãos desse reino. E está aberta a inscrição para se tornar cidadão desse reino. Mas, para se tornar cidadão do reino de Deus, tem que crer no reino. Jesus é o reino. Como ele disse lá em João 3, né? É necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo nas águas, e nascer do Espírito é o batismo no Espírito Santo, para ser cidadão do reino. Senão não vai entrar no reino de Deus. Ah, mas eu era da igreja batista lá do Calafate. Ah, mas aqui eu estou vendo que você não é cidadão do reino de Deus, não. Porque não preencheu as condições. Você não creu em Jesus, não se batizou nas águas, nem foi batizado no Espírito Santo. Então você não é cidadão do reino de Deus. Então, só existe um evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas. Que boas notícias são essas? É que Deus tem um reino. Ele vai se materializar. Por enquanto Deus está deixando que os reinos do mundo, que Satanás de certa forma governa, eles tenham o domínio, né? A ONU está aí, um governo mundial. Mas o reino de Deus vai se materializar. Não é agora que ele vai se materializar, mas quando Jesus vier. Porque Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Naquele tempo, agora vai se materializar quando Jesus vier. Em segundo lugar, irmãos, eu quero esclarecer sobre essa questão do reino. Uma questão que eu já vi aí ser ensinado errado. E aí eu vou dizer para vocês aqui. Aprenda logo isso, porque eu não sei se algum dia ainda vou ensinar isso aqui de novo. Mateus 19. A questão é o seguinte, aqui Mateus ele fala reino dos céus, e outros evangelhos falam reino de Deus. E alguns dizem assim: o reino dos céus é uma coisa, o reino de Deus é outra. Eu quero dizer que não é não. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Por que Mateus usa mais a expressão reino dos céus? Porque Mateus escreveu o evangelho dele para os judeus. E judeus não gostam de pronunciar o nome de Deus porque ele acha que é pecado. Por isso que ele chama até Senhor, né? Onde aparece o nome de Deus, ele bota Senhor, para não chamar o nome de Deus. Aliás, Deus é até um nome genérico. O nome de Deus mesmo é Yahvé. Ainda que a pronúncia pode não ser nem essa, mas esse é o nome próprio. O nome da divindade é Yahvé, ou Jeová, ou Iehová. Tem várias maneiras de você chamar, né? Talvez ninguém sabe qual é a certa, mas o tetragrama sagrado está lá. Mas até a palavra Deus, que é uma palavra genérica,
Os judeus não mencionavam, com medo de estar pecando e quebrando o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome de Javé teu Deus em vão. Aí Mateus, escrevendo para os judeus, ele diz assim: reino dos céus. Ele não fala muito reino de Deus, fala reino dos céus, mas é sinônimo de reino de Deus. Então vamos lá, Mateus 19, verso 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Olha aí, reino dos céus. Aí ele continua: outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Percebeu aí? Nos dois versículos, um colado no outro, ele usa reino dos céus e reino de Deus como sinônimo, não é a mesma coisa. Esse reino de Deus. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte para você que está aqui hoje, né? Não devemos ter a mesma atitude daqueles judeus de Roma que não valorizaram a mensagem sagrada que foi enviada para eles e viraram as costas para o evangelho. Aí Deus disse: então deixa os judeus aí, vamos nos voltar para os gentios, eles ouvirão a mensagem. Valorizar aquilo que Deus nos deu, né? Uma pessoa falou comigo ontem: pastor, houve um tiroteio ali esses dias agora, e um jovem foi morto, assassinado num tiroteio com os seus inimigos. Aí no dia seguinte, eu não sei muito detalhe, o irmão estudante sabe mais do que eu, parece que no velório do rapaz já houve outro tiroteio lá. Aí a pessoa que é vizinha lá dessas pessoas disse assim: pastor, nós temos que fazer um grande movimento aqui no Calafate para salvar esses jovens. Eu falei para ela: será? Deus não colocou isso no meu coração não. Tem duas coisas aí. Primeiro, ele diz: os pais estão apavorados. Ele tem duas coisas aí. A primeira coisa é: Deus colocou a igreja aqui, não só essa, mas as outras também, para que esse jovem tenha a oportunidade de vir para a igreja e se voltem para Deus para evitar cair dessa cilada. A igreja está ao alcance. Não precisa ir em Jerusalém para buscar o evangelho, está aqui. Não aproveita quem não quer. E a outra coisa são os pais. Digo: olha, os pais estão apavorados porque estão vendo seus filhos morrer assassinados em tiroteio, mas às vezes quem tem pendência diante de Deus são os pais. Se os filhos não vêm, os pais devem vir para pedir misericórdia a Deus pelos seus filhos, porque é assim que acontece. O diabo reivindica os filhos. Não adianta botar culpa só nos filhos não, né? Ou seja, irmão, Deus coloca a bênção ao alcance da nossa mão, mas nós temos que estender a mão e pegar, senão a culpa será nossa. Então vamos valorizar essa mensagem do reino de Deus, vamos assegurar que nós somos cidadãos do reino de Deus, para que nós depois, né, não fiquemos desamparados quando nós precisarmos da ajuda de Deus, né? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é um Deus de aliança. Aliança é isso aí. Então que Deus abençoe cada um dos irmãos, cada uma das famílias aqui representadas, em nome de Jesus, amém. Vamos agora cantar o louvor, para depois eu orar.